Então, pessoal, o que que a gente tem aqui? A gente tem a subclasse Question View Holder. Ela tá interna à classe Adapter. O que que ela faz? Ela pega o item que é mostrado na visualização do aplicativo e associa o conteúdo do que eu estou vendo, né, com o elemento de tela, com o widget. E aí eu aplico um comportamento. Então o view holder ele liga, né, os comportamentos que eu preciso ter aí para ele. Então, olha só, vou dar um Ctrl clique e vou mostrar esse text recycler name dentro do layout. Ele está aqui nesse layout aqui, ó. Não é possível, né, visualizar, né? Mas acreditem em mim, ele está, esse cara, esse text, ele está aqui, ó, vou selecionar ele aqui, ó, ele está aqui. Então, o que que acontece aqui? Ele faz uma associação e aí o on-click é o comportamento que eu vou dar para esse cara. Então, o que que vai acontecer para ele aqui? O comportamento vai ser, ó, quando eu tocar, ele vai abrir uma nova atividade, tá bom? Então, é isso que está acontecendo aqui. Detalhes, por exemplo, a imagem. Se eu tivesse outro text view aqui, se eu tivesse algum outro elemento, eu deveria declarar eles aqui, né, os objetos, criar os objetos, e depois associar para cada um desses objetos, né, esses objetos associar, e se for o caso, criar o comportamento para ele, tá bom? Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui um pressionamento longo para ele, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu continuar. Eu estou fazendo a gravação assim, eu gravo e paro, tá bom? Para a gente ir aos próximos passos. Então, pessoal, o que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, né, você lembra do On-Bind View Holder, do vídeo passado, que eu comentei ele para construir o Question View Holder. O que que eu vou fazer agora? Eu vou remover isso, tá? E vou terminar de concluir esse código. Você vai observar que agora eu tenho description aqui. Por que que eu tenho description? Porque lá embaixo, né, já fiz a implementação dele. E o que que vai acontecer com ele? Eu vou fazer o seguinte para ele, eu vou colocar com set question, um set text, né, vou definir um texto para ele. Esse texto vai ser o quê? Do current, né? Do item que eu tenho visualizando, eu vou pegar o que? Get description, pego a descrição dele para exibir naquele text view. Então, naquele text view vai ter esse texto. Tá, só que agora eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou trocar a cor desse elemento, né? Além de ter o texto, eu vou definir uma cor para ele. E aí eu vou fazer um if, abre e fecha, else, abre e fecha. O que que eu vou fazer dentro desse if? Eu vou fazer um teste, eu vou pegar o elemento, né, o current, o atual que está sendo exibido, eu vou pegar o status dele, né? Eu vou pegar o status, que é um atributo que eu tenho da minha questão. Vou verificar se é igual a zero. Então se é igual a zero, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer assim, ó, holder, né, que é o elemento, né, description, né, a descrição dele vai ser set text color. Cadê? Tá aqui, set text color. Eu vou definir uma cor para ele. Vou colocar color. Poderia ser red. Eu vou colocar um cinza bem claro. É como se tivesse apagado. Para você entender o que eu quero fazer. Quando a pessoa, na configuração da questão, ela vai ter um switch, que é um elemento que você arrasta para o lado desligado e ligado. Então, quando ele estiver desligado, a cor que eu vou exibir esse elemento, né, no Recycler View, eu vou exibir ele em cinza bem clarinho, como se estivesse aqui apagando ele, tá bom? Não está eliminado, eu só mudei esse status dele aí. Então, por isso que eu faço a comparação do get status. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu mudei a cor para cinza, então eu vou ter que, se não é zero, né? Se não é zero, eu vou fazer o quê? O holder, né? O elemento, a descrição dele, o set text color dele vai ser o quê? Color, aí que tá, né? Não tem a cor padrão, eu vou fazer um parse color, tá bom? Eu vou fazer um parse color e vou passar um valor hexadecimal. Esse hexadecimal é um cinza, como eu posso dizer, é um acinzentado aí, tá bom? É um cinza um pouco mais em destaque. Então, esse é o bind view holder, ainda tá dizendo para gente que existe um erro, porque ainda nós não implementamos todos eles. Aí você vai me perguntar, professor, por que a gente não fez tudo antes para vir nessa parte, né? A programação, tá bom? Eu fiz esse modelo aqui, né? Então, vamos lá. O On-Bind View, o pessoal, o On-Bind View holder ainda continua apresentando erro. Deixa eu analisar o que está acontecendo aqui, peraí. Ah,
Eu não coloquei, ele está dizendo assim, o bind view holder, do jeito que você declarou, tem que ter o return. Ah, eu não coloquei o return, porque é uma ação só, né? Ele só vai executar, então não tem retorno. Então, já descobri, faltou o void aqui, né? Então, faltou o void, por isso que ele estava apresentando esse erro. Quando eu não coloco void, eu tenho que ter um retorno, né? Eu tenho que ter um return, né? Um retorno pro método, enfim. Então, olha só, então estamos aqui, já estamos nessa parte, agora o que eu vou fazer? Eu vou rolar um pouquinho, vou fechar aqui, e vou colocar aqui o método getItemCounting. O que é esse método getItemCounting? Eu vou contar quantos elementos eu tenho na minha lista, tá bom? Porque tem aquela coisa, a lista vazia, né? Retorna quanto? Né? Vazio, tem que retornar zero. Então, eu vou fazer um teste para isso. Mas aí eu vou sobrescrever aqui um método, né? @override, public int, getItem. É padrão, viu, gente? getItemCount, o nome desse método aí, né? Ele é sobrescrito, né? Já existe um padrão. Repara, nesse caso, ele está apresentando um erro para a gente. Por quê? Como é do tipo int, né? Eu preciso retornar alguma coisa para ele. Enquanto eu não terminar, ele vai me dar um erro. Então, eu vou fazer um teste aqui, né? O if else, né? Qual vai ser o meu teste? Eu vou fazer um teste. Vou fazer uma verificação se a minha lista de questões, né? Ela é diferente de um valor nulo. Ah, se ela é diferente de valor nulo, o que vai acontecer? Eu vou retornar a minha lista de questões, né, minha questions, size, o tamanho dessa lista. Quantos elementos eu tenho nessa lista? Então, estou retornando aí. Agora, se não tem nada, se a lista está vazia, se ela não é não vazia, né? Se ela está vazia, eu vou retornar o quê? Retorno o valor zero. Então, isso aqui, a lista vazia, né? Lista vazia, então retorna zero. Lista, aqui eu vou ter aqui a quantidade de elementos, né, na lista. Então, retorna a quantidade de elementos. Aqui vai retornar quanto? Como a lista vazia, como a lista é vazia, então é vazia, retorna zero, tá bom? Então, esse é o getItemCounting, ele faz isso. Agora, olha só, depois que eu fiz isso, né, eu vou fechar aqui e vou continuar. Eu vou programar agora o quê? Eu vou definir os elementos que têm que ser exibidos. Então, eu vou definir para o nosso Recycler View quais são os elementos que precisa exibir. Pensa assim, eu posso excluir todos os elementos de uma vez. Aí eu tenho que exibir uma nova configuração de layout. Então, eu vou criar um método aqui para fazer isso. Então, public void set definir as questions, que é a minha classe que eu estou trabalhando. Essa question, né, ela vai ter um argumento. Que argumento? Vai ser uma lista, vai ser uma lista que vai ser o quê? Uma lista de questões, certo? E aí eu vou ter um objeto que representa todas essas questões. Então, o que eu vou construir nesse método? Ele vai mostrar os elementos que estão na minha lista. Então, eu vou fazer assim, o meu objeto de questões recebe todas as questões que eu tenho como argumento. Tá? Aí o que acontece? A minha question full, né, lembra da lista completa? Né, eu tenho uma nova configuração para ela, uma nova array list, né, uma lista de elementos que vai se basear em quem? Nas questões. Então eu estou fazendo, eu estou dizendo, ó, objeto questões, você tem uma nova lista. Objeto lista completa, você tem a mesma lista aí, tá bom? Aí eu tenho aqui esse cara aqui importante, ó, Notify Data Set Change. O que ele faz? Ele notifica o gerenciador que está funcionando em background que houve uma mudança na minha lista. Então, olha só que doido. Olha só que barato. Se você esquecer de colocar essa linha que eu acabei de comentar, sabe o que vai acontecer? Quando você pedir para excluir todos da lista, a lista vai dizer, tudo feito, beleza. Só que ela vai apresentar um erro para a gente, a lista não vai apagar. Porque a lista ela é feita com essa question full. Então, é um detalhe que eu estou comentando aqui com vocês, para vocês perceberem. O question full é a lista cheia. Tem elementos ou não tem? Completa. Porque não esquece, eu posso usar o filtro, lá, sabe o filtro? A lupinha para procurar, eu vou filtrando essa minha lista, mas eu mantenho na memória
a lista completa. Então, eu defini aqui 7 questions. Agora, o que eu vou fazer? Olha, depois de 7 questions, eu vou descobrir qual elemento, em qual posição está um elemento da minha lista, tá bom? Eu preciso saber a posição de um elemento na lista. Você sabe, o elemento o primeiro cara que está na lista é o elemento 0, o segundo cara, elemento 1, o terceiro cara, elemento 2 e assim por diante. Então eu tenho que saber quem é o cara que eu estou manipulando, que eu estou tocando, que eu estou fazendo alguma ação com ele. Então eu vou criar aqui um public, né? Eu vou criar aqui public question, né? Question. É o nome da classe, tá bom? Get método, né? Get question at, né? O nome que eu dei para esse método int position, né? Então não sei qual é a posição. Então eu vou criar uma entrada para poder retornar. Repara, tá dando um erro aí. Por quê? Porque eu tenho que escrever o return. Se eu não escrever o return, ele dá erro porque não é do tipo void. Então quando eu tenho algo que eu declaro como void, não precisa de retorno, ele só executa. Quando eu coloco uma classe, no caso aqui, ou um tipo de dado, eu vou ter aqui o retorno, então eu tenho que escrever um return. Então eu vou fazer aqui return quem? mQuestions, né, que é a lista que eu tenho, ponto get quem? Get a position. Então ele vai retornar a posição. 0, 1, 2, 3, 4, 5, os elementos que eu estou selecionando lá. Tudo bem? Continuando aqui, vou dar uma pausa, tá? Para tomar água. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar o set, né, do onClickListener, né, do onItemClickListener. Quando a gente toca, o que vai acontecer, né? Então, eu vou criar um método para isso, para definir essa ação. Então, set, vou pegar esse valor aqui. Então, eu vou fechar aqui e vou escrever o código para ele. Public void, né? Public void set. Já está dando sugestão aqui, ó, set on item click listener. Ele toma como referência, gente, ó, esse cara aqui, ó, aqui, ó, ele toma como referência este on item click listener para poder criar para a gente aqui o set on list click listener, né? Então eu vou fazer aqui. Então ele vai ter o que? On item click listener. O que vai acontecer? Vai ter um objeto, né, que vai ser o listener, que é o escutador. Né? O listener é quem está escutando. Aí o que vai fazer? Dessa atividade, dessa classe, eu vou ter o meu membro on item click listener, que vai receber o que? O listener. Então, estou construindo como se fosse o get set, né? Os acessores para isso. Tá, então defini esse cara aí, legal. Agora o que eu vou fazer? Eu tenho tenho long click? Não fiz um long click. Eu fiz alguma outra coisa, alguma outra ação necessária? Eu defini alguma outra ação? Lembrando, onde que eu defini as ações? Eu defini aqui, ó. Eu só vou... desculpa aqui, né? Tá aqui no question view holder, né? Então só tenho o on click. Não tenho on long click, então só definir isso, sobrescrever esse cara. Então não preciso criar mais nada aí. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um construtor para a classe adapter, tá bom? Então eu vou escrever aqui public question adapter, adapter 1, né? Porque é o nosso adapter 1. Contexto, né? Nesse context, né? Contexto, né? Nesse contexto dessa classe, o que eu vou fazer? Eu vou mandar esse construtor aí, ele vai fazer o quê? Vai abrir o layout, é ele que faz o layout. Então, o meu layout em Flutter, né? O meu objeto layout vai fazer o quê? Layout em Flutter from, né? A partir do qual contexto? Dessa classe aqui. Muito bem. Então, aqui o Question Adapter, ele faz o quê? Ele é o responsável por associar o layout que vai ser inflado para a gente, tá bom? Então, pessoal, vamos ver, ainda continua apresentando erro. Meu Deus, já montamos tudo, vamos inspecionar qual é o erro. Peraí, o que é isso? Code Spunk, isso aqui não tem nada a ver com a história, deixa eu apagar. Não é esse o erro, tá? Mas tem um erro, então eu vou usar aqui. É por isso que é bacana usar uma IDE para programar. Então, aqui o Android Studio está me dizendo alguma coisa, deixa eu analisar aqui. Ela foi declarada, mas falta... está dizendo que está faltando get filter,
porque eu fiz a implementação lá no final. Olha, está dizendo que falta um get filter, e por causa disso aqui, nós vamos aplicar filtro. Então, eu não construí ainda, né? Vou até fechando aqui. Eu não construí ainda o que? O filtro, a codificação para o nosso filtro. Então, eu vou vir aqui e vou ter que mandar bala na construção do filtro. Aí você começa a falar assim, pô, professor, mas é muito detalhe para a gente lembrar, né? Eu vou falar assim para vocês. Sim e não, mas faz parte. Então, é a prática, né? Você fazendo, você acompanhando o que eu estou fazendo aqui, lendo os comentários. É importante você fazer isso. Então, ele está me dizendo que tem um erro, falta construir o filtro. Então, eu vou criar aqui um private, né? Eu vou começar aqui por um private. Espero que não dê erro, né? A ordem, né? Classe filter. Ele vai reclamar que eu tenho que importar essa classe filter. Question, ó, já está reclamando, ó. Multiple choices, né? Alt Enter. E aí, qual que eu vou importar aí, né? De qual classe que eu vou importar esse aí? Então, você está vendo que eu tenho aí o filter, eu tenho 4 opções, né? Você deve estar visualizando aí que eu tenho 4 opções. Cadê o widget filter? Tem o widget, do widget, então é o widget. Então, está importado ele aí. Então, já defini ele. O que eu vou fazer agora? Então, eu vou continuar criando. Então, eu vou criar um nome para esse filtro. Question, né, que é a classe que eu estou fazendo. Vou chamar esse método, né, de filtro da questão. E vai ser o quê? Uma instância, né, new. E aí, olha só que barato. De filter. Nossa, apertei o Enter, né? Apertei o Enter, já completou o código. Só que você está observando uma coisa aqui. Está vendo que está dando um ponto e vírgula? Está faltando um ponto e vírgula aqui. Então, essa construção que você está vendo aí, se eu não presto atenção no momento de digitar o código, eu tenho que digitar tudo isso aí, né? Você vê, ele já ajuda. Que falta aí o método de aplicação do filtro e o método de publicação do resultado do filtro. Então, a primeira providência, para não esquecer, eu vou colocar o ponto e vírgula aqui, tá bom? Porque, entenda, esse método, né, na verdade, seria só essa linha de assim, ó, cria um objeto a partir da classe. Mas esse objeto que eu estou criando, que faz uma instância dessa classe, tem uma programação, eu tenho que aplicar uma programação aqui para ele. Então, ele já ajuda a gente a construir isso. Então, vamos ver o que a gente precisa fazer aqui. Char sequence, tá aqui, retorna nulo. Não vai retornar nulo, porque ele vai retornar um resultado. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar o cursor aqui, vou criar um objeto que representa a minha lista que vai ser filtrada, que vai ser selecionada. Então, eu tenho uma lista de questões, então eu vou usar uma palavra para diminuir a minha lista. Então, eu vou fazer aqui vou usar a classe list, vou usar dentro dessa classe list, vou usar quem? As questões, e aí eu vou chamar esse cara de filtered, né? Vou dar o nome de filtered list, tá? Lista filtrada, né? Vai ser o quê? Uma nova array list, né? Vai ser uma nova lista de valores, tá? Aí o que acontece? Eu vou fazer um teste aí, tá bom? Eu vou fazer um teste para saber se tem algo naquela lista ou não digitado. Então, quando eu toco na lupa, automaticamente esse método é chamado. E aí ele fica aguardando, ele está aguardando você digitar um caractere. Então, eu vou fazer um teste aqui. Vou fazer um if, né? Abre e fecha. Vou fazer um else, né? Vou precisar de um else e abre e fecha. Então, o que vai ter dentro desse if? Preste atenção aqui nesse return. Eu vou afastar ele daqui, mas eu vou até chamar a atenção dele aqui. Eu vou fazer um comentário para você ver. Esse cara eu vou ter que modificar ele. Por quê? Ele está retornando nulo. Não pode retornar nulo. Ele tem que retornar uma lista. Cada letra, cada caractere que eu vou digitando na busca, eu vou mudando essa lista. Então, não pode retornar nulo, tá bom? Então, já estou deixando apontando aí para a gente continuar fazendo. Então, olha só. O que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui, vou colocar aqui, ó. Vou fazer um teste que é esse constraint, né? Que é a restrição. Constraint se a restrição é nula, né? Não tem nada. Ou, né? Ou
a constraint, né? A constraint tem um tamanho, né? Length, né? Uma quantidade de caracteres igual a 0. Quer dizer, não tem nada digitado. Ele não verificou nenhum caractere lá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que é meu filtered list, ele vai ter o quê? Vai ter que adicionar todos que estão na minha lista cheia. Então, isso aí é para dizer assim, ó, não tem nada digitado lá. Então, eu tenho que mostrar a lista cheia. Pensa assim, eu vou apagando um caractere e vou mudando a lista. Tem um momento que não tem nada na lista. Está lá a lupinha e o campo para você digitar está vazio. Aí, que lista que ele vai exibir? Tem que exibir a lista cheia, tá bom? Essa primeira parte do if. Agora, o que acontece aqui? A gente tem o else. E o else a gente vai criar um padrão de filtro, tá bom? Porque o cara pode digitar letra maiúscula, letra minúscula, então eu vou criar um padrão para transformar tudo em letra minúscula. O que ele digita em letra minúscula. E também vou usar, vou cortar. Imagina assim, o cara digita espaço, 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 digita a letra A. Então, eu vou usar um método chamado trim para cortar esses espaços em brancos que estão à toa aí no filtro que ele quer aplicar. Então, string, eu vou usar o string filter, né? Eu vou chamar aqui filter pattern, padrão de filtro, tá? Pattern vai ser o quê? Da minha restrição, eu vou transformar em string, vou transformar em lowercase, letra minúscula, e vou tirar os espaços, vou usar o trim. Então, parece que ele estava me escutando, né, que sabia que eu queria o trim. Então, essa variável aqui, né, o padrão que foi filtrado, ele pegou a digitação que eu fiz, transformou aquela digitação em string. Ah, mas professor, por que tem que transformar em string? Gente, tudo que a gente faz é um objeto. Então, o objeto tem várias características. Então, estou pegando a constraint, que é um objeto, estou transformando em string. Quando eu transformo em string, eu pego essa parte, essa string e transformo em letra minúscula, para poder aplicar o filtro. E aí, eu tiro os espaços, que pode ser antes da digitação ou depois da digitação. Aí, o que eu vou fazer? Nesse momento, eu vou fazer um laço de repetição for, porque eu vou ver quais são as questões que eu tenho, né, que atendem à minha busca, do meu filtro, né, do que eu estou digitando. Então, eu vou fazer um laço para criar uma nova lista. Nesse momento, estou criando uma nova lista com essa repetição for. Então, vou usar o for, abre e fecha, abre e fecha. Aí vocês podem até me falar assim, mas esse for está meio diferente, porque não é for int i igual a 0. Não, eu vou começar para todas as minhas questões que eu tenho, na minha classe de questões, que eu vou chamar de objeto item, em minha lista cheia. Então, eu vou comparar com a minha lista cheia. Então, o que eu vou fazer? Para cada questão que eu tenho, eu vou criar um item. Esse item faz parte da minha lista cheia. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste para ver se aquele item atende ao padrão que eu defini aqui em cima, na linha 104, né? Então, eu vou fazer um teste. Então, o que eu estou digitando tem aquilo que eu estou digitando nesse item, nessa questão que eu tenho? Então, eu vou fazer assim, if, abre e fecha aqui, né? Não posso esquecer, senão eu me perco. O que eu vou fazer? Se o item, né, cada pergunta que eu tenho, vou pegar a descrição, porque eu não quero os outros elementos, não quero data de criação, não quero ID, não quero status, eu quero a descrição. Então, pega a descrição, transforma essa descrição em lowercase, né, transforma em minúsculo, para ficar igual do padrão lá em cima. Então, lowercase. E vou fazer o seguinte ainda com ela. Eu vou fazer um teste. Ponto contains, ó, se contém o quê? Nessa descrição, que foi transformada em minúsculo, contém o meu filter pattern, né? Se tem o meu padrão. Ah, tem o meu padrão? Então, o que eu vou fazer? O processamento vai vir agora. A minha lista filtrada, filtered list, vai ser o quê? Ela vai ser... Eu vou não adicionar algo, cuidado, hein? Eu vou adicionar na minha lista quem? O item. É como se fosse assim... pegue, por exemplo, eu tenho todos, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Eu tenho todo, eu tenho aqui, eu acho que não vai ser possível, não imagino, mas vamos lá, vamos ver.
eu quero todas as canetas cuja tampa é azul. Então, esse for é o conjunto de canetas. Então, quais são as azuis? Meu filter pattern, né? O meu padrão de filtro é caneta azul. Então, eu vou fazer aqui, eu vou percorrer com for, verificando cada um desses elementos aqui. Então, eu vou verificar cada um desses elementos. Aí eu vou fazer um teste. Que teste? Vou usar o if e ver se tem alguma caneta que atende o meu requisito, que é a tampa azul. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Então, essa é azul. Opa, legal, adicionei. Então, vou guardar aqui. Essa é vermelha. Não, não quero. Essa é azul. Vou adicionar aqui. Vocês devem estar dando risada aí, né? Essa é azul? Não, não é. Então, não vou adicionar. Não vou adicionar, não vou adicionar, não vou adicionar. Então, qual que é a minha lista? Opa, qual que é a minha lista filtrada? A minha lista filtrada só tem essas duas aqui. Então, agora, lembra lá que eu mostrei para vocês do return null? Lembra disso aqui, do return null? Então, eu tenho que mostrar o resultado. Não posso retornar nulo, porque eu tenho dois elementos que atendem a meu filtro, né? Mas, antes para isso, eu vou ter que criar aqui um objeto, né? Filter results, né? Resultado do filtro. Vou chamar esse cara de results. Ele vai ser uma instância de new filter results, tá? Legal. O que vai acontecer com esse cara? Esse cara vai ter lá results, vai ter os valores dentro dele. Quais valores? Vai ser o quê? A variável filtered, a filtered list que está aqui em cima. Então, o valor do resultado é o filtered list, e aí você vai fazer ponto e vírgula. Muito bem. Vai retornar nulo? Não, não pode retornar nulo. Tem que retornar quem? Os results. Então, retorna os results. Tá, muito bem. E aí você vai falar assim, professor, ainda continua com erro. Tá, então vamos ver se está continuando com erro. Vamos lá. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui que a gente terminou o filtro, mas ainda continua apresentando erro. Eu acho que vocês estão escutando aí umas gargalhadas ao fundo. É um amor, né? O amor tá num bate-papo aí, numa live, enfim, né? Mas vamos lá. Então aqui eu vou fechar e vou verificar o que está faltando ainda. Se eu já tenho o filtro criado, o que está faltando? Deixa eu ver lá. Vou analisar aqui. Aqui. Falta o método getFilter. Ainda falta o getFilter. Caramba! Então vamos lá. Onde a gente vai escrever o getFilter? Vamos escrever aqui ele. Então, arroba, porque é sobrescrito, tá bom? Override, eu vou chamar ele public filter, né? Filter, né? É o getFilter, que está reclamando lá em cima, né? Não tem o filtro, né? Então vamos escrever aqui. Agora, repara, ele está apontando o quê? Ele está apontando um erro. Tem que retornar alguma coisa. Return é quem? O meu question filter, que é esse método que a gente acabou de fazer aqui em cima. Então, esse return aqui, ele retorna todo esse código que está aqui, ó. Imagina que dentro desse objeto, vamos chamar assim, é todo esse código que você está vendo aqui. Então, olha só, agora eu acho que está concluído, concluímos, que maravilha, está pronto a nossa classe Question Adapter, tá bom? Então, percebam, professor, eu não poderia ter feito isso logo no começo? Poderia ter já feito o filter no começo, né, o Question Filter, o Get Filter, para ir eliminando os erros, tá bom? Mas fica aí eu espero que vocês tenham gostado desse complemento, né, da live que eu fiz. E espero que tenha sido melhor para o entendimento de vocês. Eu preciso de um feedback. Eu preciso que vocês me retornem me dizendo se foi legal ou não, tá bom? Pessoal, valeu aí, um abraço e a gente continua junto aí, tá bom? Tchau, um abraço.